sobre o processo que o CNJ abre contra o desembargador do TJ do Rio de Janeiro por ter apoiado Bolsonaro nas eleições, de acordo com as informações. Vamos à matéria. CNJ abre processo contra o desembargador do TRJ por postagens políticas. Por unanimidade, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, abriu ontem, terça-feira, dia 31, processo disciplinar contra o desembargador Marcelo Lima Balhautem, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O Conselho vai apurar a conduta do magistrado pela publicação de conteúdo político partidário nas redes sociais favoráveis ao ex-presidente Jair Bolsonaro durante as eleições de 2022. Além da suposta incitação a atos antidemocráticos. O processo também investigará a viagem do magistrado aos Emirados Árabes para encontrar com o ex-presidente em 2021. De acordo com o Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão, também há suspeitas de que o desembargador paralisou processos por longo período e não se declarou impedido de julgar uma causa que tinha sua cunhada como advogada. Em maio deste ano, Balhautem passou a responder a uma reclamação disciplinar do próprio CNJ, que culminou na abertura de processo administrativo. Em 2022, o magistrado teve as contas das redes sociais suspensas pelo ministro Salomão. As informações são da agência CNU. Bom, eu já vi ministro dentro falando de política, estava lá no diretório, estava lá participando, isso. Aí agora o magistrado se posicionou dentro de uma situação e agora há uma adversidade nisso. Colocar luz sobre esses fatos, né? Trazer de fato realmente o que aconteceu. Ó, isso pode, isso não pode. Isso pode, então vamos ver todo mundo que fez o que não pode e colocar aqui agora também para esse caso aqui. Vamos abrir jurisprudência para isso? Estou falando certo, correto? Eu estou falando juridiquês correto? Tá sim. Já que esse aqui não pode, vamos ver todo mundo que fez a mesma prática aqui. Sim. E vamos colocar tudo. É que ele falou, aos amigos a lei, aos adversários ou não amigos, o rigor da lei. Exato. Não, vamos colocar o rigor da lei para todo mundo? Exato. Senhora. No Brasil, né, das eleições para cá, me parece que existe aí um crime, inventaram um crime, porque esse crime não está no ordenamento jurídico, que é o crime de opinião. Nada além disso. Veja, ninguém aqui é contra que seja apurado se realmente houve por parte do desembargador malfeitos, né, e condutas incompatíveis. Agora, vamos lá. Em se tratando de declarações e apoio, meu Deus do céu, é o que nós mais vimos. Só que é o que disse no comentário anterior. A espada da justiça não está cortando cegamente, né? Como é a deusa Têmis, ela usa uma venda nos olhos com a espada para que quando a espada descer, ela corte reto, né? Não veja para qual lado ela vai cortar. Parece que um olhinho da justiça está... Acho que o paninho deve estar meio assim para ela conseguir olhar. Porque são 2 pesos e 2 medidas. Nós vimos durante todo esse tempo de campanha, enfim, do ano passado para cá, várias pessoas que tiveram redes sociais suspensas, e aqui vou me ater a juízes. A doutora Ludmila Grillo, ela era uma magistrada brilhante, e porque deu a opinião dela, e isso é permitido ainda, né, ou não sabemos, a favor do presidente Bolsonaro, contra a vacina, meu Deus do céu, é uma opinião. Ela teve as redes sociais suspensas e ela foi afastada do cargo de magistrada. Temos outro também, o ministro Bretas, lá no Rio de Janeiro, também brilhante, conduziu brilhantemente os processos da Lava Jato, também encontra-se afastado, e agora temos aqui mais um. Não é que não se quer que investigue, só que precisa ser feito dos 2 lados. Fala-se aqui, mas o desembargador não se declarou suspeito. O ministro Zanin, do STF, está muito bem trabalhando, conduzindo lá os processos nos quais a esposa é advogada e não se vê um pio, né? Não dá um pio, não se sabe se vai se declarar suspeito ou não. A favor de processos da Lava Jato no qual ele atuou, ele deveria sim se declarar suspeito, até agora ficou bem quietinho. Então, essas coisas precisam ser levantadas para que, né, a democracia relativa que estamos vendo não avance ainda mais, porque é isso que está acontecendo, 2 pesos, 2 medidas.
A questão no Brasil, me parece, aí não é o que fala, mas quem fala, né? Infelizmente, acabaram surgindo aí algumas expressões novas e que não estão no ordenamento jurídico, como, por exemplo, essa do atos antidemocráticos. Afinal de contas, o que são atos antidemocráticos, né? Porque, pelo menos eu entendo que tudo que você critica a democracia, inclusive a própria democracia, lhe faz bem. Afinal de contas, o debate de ideias, ele deve existir. E aí, isso é o que se espera de um ambiente democrático. Não parece ser o entendimento dos ministros aí do Supremo Tribunal Federal até a página 2. Porque se eles apoiam um lado, eles vão sofrer o rigor da lei. Agora, se eles apoiarem o outro lado, tá tudo certo. Vamos lembrar aqui, houveram algumas declarações do ministro Barroso, dizendo, olha, a eleição não se ganha, a eleição se toma, perdeu o Mané. Tivemos aí algumas declarações também lamentáveis do... Nós vencemos o bolsonarismo. Derrotamos o bolsonarismo. Tivemos agora uma declaração recente do ministro Gilmar Mendes falando que se não fosse a intervenção do Supremo Tribunal Federal, não teria ocorrido o resultado das eleições. Ou seja, ele está falando sobre a eleição do Lula. Diretamente nós estamos vendo a corte interferir na tal da democracia que eles tanto dizem defender. De reuniões de partidos políticos. Ou seja, esse tipo de comportamento da Suprema Corte não é o ideal. Se a gente for olhar alguns países aí, como por exemplo os Estados Unidos, eu não gosto de usar os Estados Unidos como régua para nada, mas nesse caso eu acho que eles fazem muito bem. Ministro da Suprema Corte não dá entrevista. Ministro da Suprema Corte não se posiciona politicamente, né? E aqui no Brasil a gente vê entrevista, a gente vê sessão 24 horas por dia, que parece até um grande palco ali para que apareça a tese jurídica. Quando estava na questão da tese jurídica, ainda passava. Agora, esse comportamento político é uma situação completamente lamentável, né? E talvez, enquanto cidadão, eu ainda possa criticar isso. Espero daqui a alguns dias não sofrer nenhum inquérito por parte do STF, sair daqui preso qualquer dia, né? Mas aparentemente ainda vivemos em uma democracia em que pesem os atos antidemocráticos perpetrados pela própria Corte Suprema. Lembrando que nessa questão de exposição toda, Joaquim Barbosa figurou aí entre os nomes para postular a presidência da República em uma das eleições. É verdade, muito bem lembrado. Outra coisa que eu queria não deixar passar em branco aqui, embora não seja parte do passar em branco, teve um juiz que conduzia a Lava Jato que a senha para acessar os processos do juiz era LU 22. Era isso, não é? Mas aí estava tudo bem. Aí o que aconteceu com ele? Não foi afastado, não foi exonerado, não foi nada. Foi acomodado na vara de ações da previdenciária e está lá bem quietinho, bem bonito, recebendo salário. Muito provavelmente, daqui a algum tempo, ele vai sofrer uma promoção. É só deixar baixar o caldo ali, a temperatura baixou, aí você dá uma promoção para ele e fica tudo certo. Deputados, procuradores que elegeram deputados e foram caçados rapidamente, né? E precisa achar agilidade também nos outros temas. Mas 31 de outubro é dia do Halloween, caça às bruxas.